do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, meus queridos. Eu gostaria de colocar como pano de fundo, vamos dizer assim, embora toda a base, tudo aquilo que vamos falar está em Apocalipse, mas eu quero ler antes 1 Coríntios capítulo 2, e entrando também no capítulo 3, e quero destacar algumas coisas bem rápido, apenas para ficar aí na sua mente, para depois você fazer um paralelo. Diz assim Paulo à igreja de Corinto. Ele estava olhando para essa igreja e estava percebendo algumas coisas nessa igreja, e ele então manda essa carta orientando então a igreja. E ele diz o seguinte, vou ler do 13, tá bom? Disso também falamos, e não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Isso é muito importante, esse destaque aí no texto, tá? Falo, não pela sabedoria humana. Isso é um destaque. Isso aí, a gente tem que ficar aí nisso aí. Depois, um dia, você pode estudar mais e ficar só aí, nesse ponto aí. Só nesse trechinho. Não pela sabedoria humana. Fica nisso e fica estudando, pensando o que ele quis dizer com isso. E ele então, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E por quê? Porque ele não julga pessoas, ele julga o fenômeno, ele julga o que está externo e não é julgado. Porque o princípio da palavra é: quem julga será julgado. Com a medida com que medir, será medido. No caso aqui, não. Ele está fazendo uma avaliação espiritual e olhando para o que não é espiritual e para aquilo que é espiritual. E ele então diz, aqui continua: pois quem conheceu a mente do Senhor, pronto, ele está fazendo uma análise da palavra, daquilo que Deus diz. Que o nosso... pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, para dizer isso, ele precisa... Quando a gente fala de Romanos, ele falando em Romanos do capítulo 14, verso 2, diz que a renovação da mente pela palavra. Falei certo o texto? E então, ele fala da renovação da mente pela palavra, que aí está dizendo que aí tem a mente de Cristo. É interessante notar isso. Eu, porém, irmãos, agora capítulo 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como o quê? Como o quê? Carnais. Como as crianças, e em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Agora podeis, porque ainda são carnais. E porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Querendo, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, eu sou. Não é evidente que andais segundo
os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, até aqui, e nós vemos aqui esse pano de fundo, vemos também aquele que planta, aquele que colhe, aquele que rega. Ninguém é tão importante, tanto o que planta como o que rega e que colhe, são todos mesmos importantes na obra do Senhor. No reino de Deus todos somos corpo, Cristo é o cabeça, ninguém é mais importante do que ninguém. Os status dos seres humanos não geram em nós nem um pouco de estatura espiritual. Em Cristo Jesus nós somos todos iguais, porque Cristo é o cabeça. Tendo esse pano de fundo e ficando, nós vamos agora fazer uma caminhada lá em Apocalipse. E vocês deixam o livro de Apocalipse aberto para que nós possamos caminhar. Quero dizer a vocês que eu ando bastante preocupado, mas verdade mesmo, preocupado não só com a nossa igreja, mas também com as igrejas no Brasil, o que diria no mundo. Mas vamos falar daqui de perto, vamos falar daqui do estado do Mato Grosso do Sul, vamos destacar o que a gente vê, o que a gente percebe. A gente vê uma frieza muito grande, uma inversão de valores muito grande. Como é perturbador, como é triste, né? A gente vê isso. Eu faço parte de muitas redes de pastores, não é? Porque é meu trabalho, faz parte do meu trabalho relacionar-me com pessoas, com pastores. Digo a vocês que às vezes cansam, isso, tem coisas que eu paro para olhar, porque eu vejo que tem um detalhe mais importante ali, e vejo o que realmente está acontecendo. Mas a situação é grave, e é grave em todos os sentidos. E nós começamos a perceber o quanto é importante o posicionamento da igreja no Brasil, no mundo. Voltando um pouco à história, nós vemos um jovem imperador, Nero, e megalomaníaco, né, gente? A gente sabe um pouco dessa história. Ele mandou matar a própria mãe, né? E no ano 64, e diz a história que foi 17/7/64, e ele incendiou também Roma, e bairros ali foram destruídos. E quando isso acontecia, né? Põe o Nero aí para a gente. Enquanto isso acontecia, né? Ele tocava a sua lira, ele fazia festa, enquanto pessoas morriam e tornavam-se pó, cinzas, em meio a fogo, enquanto cidades eram destruídas. Foram 7 noites consecutivas de fogo, o fogo corroendo aquela cidade, acabando com aquela cidade, acabando com aqueles bairros. E aí, depois de 7 dias, 4 bairros ficaram, não foram atingidos esses bairros. E nós vemos que a história vai dizer que ele, então, para ele tirar o foco dele, que ele que mandou fazer isso, ele pega e diz que foram os judeus, os cristãos, porque ali tinha judeus e cristãos nessa cidade. E então inicia uma grande perseguição aos crentes na época. Mas temos que, tendo dito isto, eu não posso deixar de dizer que o povo de Israel, na época, vivia em desobediência, vivia longe do seu Senhor também, se rebelavam contra Deus, vivendo uma vida de qualquer jeito. O povo de Israel sempre passou momentos muito difíceis. Se vocês olharem no Velho Testamento,
vocês vão ver o povo sendo perseguido e espalhado por vários lugares. O que isso chama-se diáspora. Mas a maior diáspora, isso é o maior desenvolvimento do povo, aliás, a expansão do povo no mundo, foi quando a igreja é perseguida. Quando isso ocorre, as coisas vão afora e o povo de Israel é banido, é espalhado no mundo inteiro. E voltando, dia 14, então, do 5 de 1948, o Estado de Israel. Mas Israel sempre sofreu perseguições, mas sempre viveu endurecido em seu coração. Vespasiano inaugura então um coliseu. E a história vem que nesse coliseu, novamente nós vamos ver o quê? Aí os cristãos sendo mortos. Foram 10.000 cristãos mortos, estimado, não é? De uma forma cruel, de uma forma triste, enrolados em peles de animais, e colocavam piche e tacavam fogo. Diz a história que naquela época faltou madeira para pendurar corpos de cristãos. Eu tenho fotos em livros aí, o pastor João é dessa época, que saiu uma coleção inteira, e sempre as fotos eram os cristãos, a capa é os cristãos pendurados de cabeça para baixo, e de várias formas, pendurados, mortos. É a igreja perseguida, a igreja sofrendo. Em 86, Domiciano, chamado o segundo Nero, trouxe para si o quê? O título de ser ele mesmo ser Deus. Ele era o próprio Deus. E ele fez o quê? Ele perseguiu João e o mandou para a ilha de Patmos. E lá fechou as entradas, não deixou que ninguém passasse. Haviam 3 entradas. Mas ele fez isso. Ele fez isso com o último apóstolo de Jesus. Ele então fecha as portas de acesso. Ele fecha as portas de acesso para ninguém ir para lá e nem sair. Mas nós sabemos que se ele faz isso, ele fecha as portas de acesso. O nosso Jesus é a porta do céu. Se ele faz isso, se ele fecha as portas, ninguém pode fechar as portas da igreja. O inferno não prevalece. A igreja de Jesus, acomodada. A igreja de Jesus, nos dias de hoje, Fábio, tem preguiça. Bom, ele está lá isolado naquela ilha, uma ilha vulcânica, que diz a história que houve lá, aqueles vulcões começaram a jogar pedras, e aquele lugar foi destruído com larvas, e pessoas morreram. Deus não fecha a porta. Deus não fecha a porta. Achei tão linda a metáfora da porta e janela que o pastor Cláudio leu aqui. A porta do nosso coração, mas tem a janela do céu que só tem uma trinca por dentro. Eu creio que é assim mesmo. Só Deus pode abrir e fechar. Só o Senhor, mesmo estando Ele naquela ilha vulcânica, isolada, as portas não fecharam. No dia que Deus fala com João, a porta abre. E Deus vem falar com ele, e vocês podem conferir no texto de vocês, foi num domingo. No domingo ele vai falar. Ele chegou e encontrou. E ele então faz uma visita a João e diz, para escrever. Escreva o que eu vou dizer. Eu tenho algumas coisas que eu quero dizer para vocês. Coisas importantes. Apocalipse capítulo 1, verso 9 a 13. Diz assim: e eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento,
no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como trombeta. E dizia: escreva um livro e o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, que com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Em Apocalipse capítulo 3, verso 14 e 22, gostaria de fazer essa leitura também. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz, agora já não é NVI, tá? Estas coisas diz, amém, e testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e quem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que tenha riquezas e vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires aos teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sei, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, olhando esses 2 textos, no capítulo 1 e no capítulo 3, nós vemos aí um João. Um João que vê o Senhor. Um João que vê agora o Senhor de uma forma muito interessante. Ele não vê mais ao que se apresenta com suor e sangue, como ele o conheceu, como ele viu o perseguido. Ele não vê mais como traído por um discípulo na mesa da ceia, traindo Jesus. Era falso no meio dos discípulos de Jesus. E o fato mais interessante que eu quero que vocês notem no comportamento do conselheiro e maravilhoso chamado Jesus Cristo. O fato dele ter domínio e o fato de conhecer quem ele era e para que veio, ele não reage ao falso. Ele pouco se importa, ele só notifica. Isso ensina a gente. Se você sabe que Deus é teu Senhor, você não se importa com o que possam fazer contra você. Não é traído quando ele vê então agora um Jesus traído, mas ele vê agora um Jesus que volta e perdoa todos os seus traidores. João viu o quê? O que fala comigo. Ele tinha visto o quê?
alguém que tinha sido levado preso, mas que, solto das cadeias, ele viu alguém que fala com ele agora. Ele está vendo. Ele diz logo no início do texto: eu vejo, eu percebo. Mas antes ele via, quando ele passava, era ridicularizado, vaiado, xingado, cuspido. Mas agora ele vê um que vem em glória. Ele vem em glória. Não vê mais um subjugado, mas ele vê agora um exaltado, que não se exaltou e não se permitiu se exaltar. Temos que aprender com Jesus. Temos que aprender com Jesus. E ele mesmo diz, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é aquele que deitado em uma cruz teve as suas mãos perfuradas. Agora não, ele vê um Jesus que desceu em glória, já não mais rasgado, assim como se mostrou no caminho de Emaús. Já não é mais o ensanguentado com o rosto, mas é aquele com vestes brancas. Agora se manifesta para João e se coloca para João e diz: eu vim para trazer pureza. Já não é mais aquele que ele, lá juntamente com Maria e seus irmãos, ali a sua família, os amigos olhando, e ele dá o último suspiro: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas agora é um Jesus que volta, e volta gloriosamente, poderosamente. Agora não é o Cristo homem ali pregado, agora é onisciente, onipresente, que tudo vê. Eu pedi para deixar a imagem do candelabro. Sabe por quê? Porque ali no centro das 7 igrejas, está Jesus, no meio do candelabro. E foi assim que Jesus viu, assim que Jesus observou. Sabe por quê? Porque Jesus está no meio. Por isso o tema da mensagem de hoje é: o Cristo que nos visita diariamente. O Cristo que nos visita diariamente. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 12, nós vamos ver esse que venceu a morte. Ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre o candelabro alguém semelhante a um filho do homem, verso 13, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor. Antes preso como impostor, minha gente. Agora vocês sabem que o cinturão é o símbolo da verdade. Mas aquele que tem a verdade e é a verdade, e essa verdade vos libertará, não traz um cinto comum. Ele traz um cinto de ouro, porque ele é a verdade. Ele é a verdade, e a verdade está nele. E ele continua dizendo no verso 14: por essa cabeça os seus cabelos eram brancos como a lã, e brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como a chama de fogo. Como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como um som com as águas. João está vendo, João está tendo essa visão. Seus pés agora já não estavam mais esmagados pelos pregos, rombudo, já não estava mais sendo ali aquele pé machucado, preso pela dor, já não era mais isso, levando sobre si toda a tristeza, toda a amargura, todo o pecado da humanidade. Já não era mais isso que João estava vendo. Deus muda a visão de João, Deus altera a perspectiva de João, Deus altera a última imagem que João tinha.
de Jesus. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, já não é mais os furos, e da sua boca saía espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol que brilha em todo lugar. Já não era mais aquele rosto triste. Triste não por ele, pela humanidade. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Eu fiquei pensando, ele caiu como morto no chão. A presença de Jesus, talvez a sua cabeça religiosa já ia dizer, isso é esse negócio de cai aí, esse negócio, tal. Embora tenha exagero sim. Mas cair na presença do Senhor é pela presença. E ele caiu porque ele estava na intimidade da presença. E com a presença. E ele cai. E ele com sua mão direita sobre mim, disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Jesus vem agora com misericórdia e com muito amor, falando com João. João, levanta. Levanta. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o alfa, o ômega. Levanta. Eu sou aquele que vive, diz o verso 18. Estive morto, mas agora estou vivo, para que todos sempre. E eu tenho o quê? A chave da morte e do Hades. Eu tenho a chave. Ninguém tem chave, só Jesus. Só Jesus. Jesus anda então pela igreja. Você crê que Jesus está andando por aqui? Pois é, ele está andando sim. Eu quero dizer para você, é que essas câmeras, mas quando eu estava escrevendo eu me via, sabe o que fazendo? Se essas câmeras andassem atrás de mim, para respeitar o pessoal lá de fora, eu andar no meio de vocês, para vocês terem ideia do que Jesus está fazendo. E Jesus está olhando para você, Ele está te vendo, Ele está te observando, Ele está te vendo aí em casa, porque você ficou em casa e não veio para o culto, para a ceia. Ele está te olhando as diferenças, Ele está te vendo, Ele está olhando para você, Ele está vendo as suas motivações, Ele está te olhando, Ele está olhando para dentro de você. Ele não está olhando externamente, não, Ele te conhece por dentro. Sabe por quê? Ele é onisciente, Ele sabe você, Ele sabe tudinho o que você pensa. Não pensa que você pode se esconder de Deus. Ninguém pode esconder uma vela debaixo de um velador. Ninguém esconde, ninguém pode se esconder de Deus. Ele está te olhando. Jesus está no meio do candelabro, Jesus está no meio da igreja, a autoridade está na igreja. Esse mundo tem uma autoridade, é da igreja. A igreja é autoridade, e enquanto a igreja não entender que ela é autoridade, ela vai sofrer. Você sofre, você pessoalmente, enquanto você não entender quem é teu Cristo, quem é teu Deus, você sofre. Sabe por quê? Você vai ter depressão, tristeza, mágoa, briga, dissensões, vai achar que você pode sobrepor ao outro, e quando o Senhor diz, os humilhados, eu vou te exaltar. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se você se humilhar, eu te exalto. Não, mas eu tenho a verdade. Você pode ter ser uma pessoa que acha que tem a verdade. Tudo bem, mas se você humilhar com a tua verdade, o Senhor te exalta. Mas você acha que você pode determinar, fazer, acontecer, e você tem meta, tem isso, tem aquilo. Se você pegar e colocar tudo isso para Jesus, Jesus te conduz. Entre nós, no meio da igreja, candelabro, manifesta a presença, semelhante ao Filho do Homem, que com vestes que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito, verso 13. Jesus, então, anda. Jesus está aí. Ele é o que está no meio. É Ele que vai agindo na igreja. Ele anda, Ele sabe, eu conheço as tuas obras. Ele diz isso. Eu conheço as tuas obras. Vocês percebem que em todos os capítulos, em todas as igrejas, Ele vai estar colocando, eu conheço as tuas obras. Fala, Jesus conhece as minhas obras. Fala aí.
Jesus conhece as minhas obras. Você que está em casa, Jesus conhece as minhas obras. Jesus conhece você. Jesus sabe quem você é. Jesus conhece as tuas obras. O Senhor conhece. Ele conhece suas motivações. Eu vou falar uma coisa para você, igreja. Não brinca com as coisas de Deus, não, tá? Sabe por que a igreja está faltando aqui? Essas cadeiras estão vazias? Porque a igreja que está e a igreja que está fora está brincando com Deus. Serginho, você há de convir comigo que as pessoas que não estão ao seu lado, não é a responsabilidade sua? Consegue perceber que a responsabilidade é nossa? Não é? É nossa. É fácil olhar as cadeiras vazias e não sentir nada. Sabe por que você não sente nada? Porque falta a intimidade com Jesus. Porque se você tivesse intimidade com Jesus, você ia chorar. Mas o Senhor tem uma ordem para a gente. Ele diz que Ele deixa 99 e vai atrás de uma, porque uma é importante. Eu tenho uma lista semanalmente. Se eu for orar por todos, eu vou passar o dia inteiro orando por pessoas. Eu tenho aqui na minha tela do computador, toda manhã, eu tenho uma lista. Toda manhã eu tenho que ler uma lista, orar por uma lista de pessoas. E estava ficando tão difícil que eu achei melhor fazer uma lista de transmissão para cada grupo. Porque aí isso foi uma sugestão da Ana. Peguei, falei, como faz esse negócio aí? E isso me facilitou. Mas eu não consigo pegar todo mundo. Jesus anda no nosso meio. Ouvi uma coisa muito boa, pastor, eu estou aqui. Obrigado porque o Senhor o Senhor é meu pastor. O Senhor me exortou. E quando o Senhor me exortou, eu me senti amada. E eu estou aqui. Exortei ontem, mas hoje está aqui. Obrigado por você estar. É Ele que está no meio da igreja. Ele aparece. Essa expressão, eu conheço tuas obras, simplesmente em todas as cartas. Ele repete isso. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz: e ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas na mão direita e anda em 7 candelabros e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele está andando, ele está aqui, ele caminha conosco. Eu o conheço, você o conhece. Você sabe quem é teu Deus? Podemos notar detalhe importante que ele faz com as igrejas. Com as 5 igrejas ele faz algo interessante. Com Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Para as 5 igrejas ele vai dizer: eu conheço você. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Ele conhece a sua vida. Para 5 igrejas ele vai dizer isso. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o seu trabalho. Eu conheço a sua perseverança. Ele está dizendo isso nas cartas. Eu conheço você. Eu conheço como você trabalha. Eu sei como você vai. Eu sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Eu descobri que eles eram impostores. Você está ali. Essa igreja, a igreja de Éfeso. Eu conheço tuas obras, mas eu também te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei o seu trabalho. Eu sei o que você faz. Eu te conheço. Eu te conheço. E é o que ele diz: eu te conheço. Está vendo?
Mas tinha uma coisa interessante nessa igreja, né? Ele conhecia, eram tão firmes, mas tinham conhecimento da palavra, é verdade. Mas faltava o quê? Conheciam muito bem, mas faltava o quê? O amor. Quantas pessoas ficam cheias de si porque têm diplomas de teologia na parede, mas nunca ganhou uma alma por Jesus, nunca expressou amor por ninguém. Nunca expressou amor por ninguém. Maior expressão de amor a Cristo é você ter levado alguém até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano algum. Ele conhece, e ele diz: vai ter tribulação, pobreza, eles têm, vai ter dor, vai ter tristeza, vai ter angústia, vai ter perseguição, mas ele diz: eu conheço as suas lágrimas, eu conheço vocês, Mirna. Ele conhece o teu choro. Quantas vezes você já chora? Quantas vezes você esteve chorando diante da palavra, dizendo: Senhor, eu preciso viver isso, eu não tenho vivido, meu Deus. Quantas vezes o Senhor está dizendo que Ele viu o teu choro? Ele conhece a sua dor, a sua tristeza, a sua vontade de servir, a tua luta interior, o bem que você quer fazer não faz, mas o mal te persegue. Quantas vezes? Você diante do Senhor, chorando, clamando: Deus, o bem que eu quero fazer não faço, mas esse mal me persegue. Quantas vezes você vai lá e conversa num papel, num diário, ou no computador, no celular, que é onde você faz as suas meditações, e você chora diante do Pai. Ele conhece, Ele sabe que você está ali chorando. Não pensa que você está sozinho, não. Não é um paradoxo entre o conceito de igreja rica e de uma igreja pobre? O que seria para nós uma igreja próspera? O que seria? Dá um exemplo aí, Vinícius, uma igreja próspera. O que seria, de concepção nossa, contemporânea? Tira a marca aí, vai. Uma igreja com cadeiras almofadadas. E aí, Serginho, o que mais? O que é uma igreja próspera? Ar-condicionado. Não é? Uma igreja próspera. O melhor tipo de projeção de câmeras. Pessoas extremamente treinadas e capacitadas para desenvolver o projeto, o seu trabalho. Um conjunto maravilhoso, que nem desafia nem nada. Que todo mundo é profissional no violão, na guitarra, na bateria. Crianças cantando, nem pensar. Mas é importante as crianças pensar sim, porque enche o ego dos pais, então põe para cantar. Igreja próspera. O que é a igreja próspera do nosso sentido contemporâneo? Não estou dizendo que isso acontece aqui não. Eu só estou tentando trazer a vocês a memória, o que nós falamos de igreja próspera, e deixamos nos enganar. E quantas pessoas vão atrás de igrejas prósperas? Porque pensa que é uma mágica. Eu estar numa igreja pseudo próspera, rica, eu vou ficar rico, ou vou ser reconhecido, ou vou ter bons relacionamentos para fazer bons negócios. Você é maluco? Não é um paradoxo? Você que está em casa, não é um paradoxo você sabendo que tem que estar em comunhão com a igreja, com Jesus Cristo, e está sentado no sofá fazendo comida talvez, ou outra coisa, e ouvindo a mensagem até mesmo com um fone de ouvido. Isso não te dá comunhão. Quando caiu para eu pregar sobre isso, eu disse: Nathalie, o que Deus está falando comigo é muito forte. E ela disse: pastor,
esse tema passou, acho que em 2 ou 3 pessoas para pregar. Porque os temas são todos planejados com antecedência durante todo o ano. Eu disse, esse tema tinha que cair para mim, porque só o pastor da igreja pode dizer para vocês o que eu estou dizendo. Não é um paradoxo? Uma igreja rica, do que você sabe o que é rico, próspero. Chega alguém com Mercedão aí, essa pessoa aí vai sentar aí no primeiro banco, talvez, sei lá. Não nos choca dizer? Meus irmãos, não tem nenhum estacionamento para colocar o carro sem nenhuma dificuldade. Nós temos uma igreja próspera. Veja, nós não temos dificuldade de estacionamento. Põe o carro, fica tranquilo, tem um estacionamento enorme. Mas é tudo isso que nós falamos. Mas aí no verso 9 diz, eu conheço as suas aflições e a pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós vamos olhar um pouquinho depois isso, sinagoga de Satanás, porque ele traz esse conceito e é importante destacar. Ao anjo da igreja Esmirna escreve, essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a pobreza, mas você é rico. Novamente eu quero destacar, você é rico. Conheço a blasfêmia, mas você é rico. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e eles sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte. Esse é o pejorativo, é o que Deus está mandando fazer. Deus está dizendo, seja fiel até a morte. Aquele que Ele enxuga as lágrimas. Você pode chorar, mas Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele dá esperança ao ferido. É isso que Ele faz. Cada lágrima sua, como diz em Salmos capítulo 56, 8, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe minhas lágrimas no teu odre. O Senhor recolhe as tuas lágrimas no odre. Jesus então destaca e registra as lágrimas de todos nós, aquele que sofre. João capítulo 16, 20 diz, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará e vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês transforma em alegria. Laodiceia, um paradoxo com Esmirna, com a Laodiceia. Nós vemos aí o anjo da igreja Laodiceia escreve, essas são as palavras, amém? A testemunha fiel e verdadeira, o soberano, capítulo 3, 14, 17, a criação, conheço as tuas obras, sei que você não és frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim como porque você é morno, e nem é frio nem quente, vou vomitar da boca. Pois diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Uma igreja que era rica diante dos homens, formava um grande grupo ali. Era realmente rica essa igreja. Ela estava situada numa cidade rica. E ela então diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Verso 17. Não reconhece. Reconheça quem você é. Os teus bens não vai te dizer nada. Não diz o que você é. Apocalipse 2, nós vamos ver a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel o meu nome, e não renuncio à fé em mim mesmo, daqueles quando Antipas, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita,
No entanto, tenho contra você alguma coisa. Você tem aí pessoas que se aparecem, que se apegam aos ensinos de Balaão e aos ensinos de Balaque, e armam ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e às práticas de imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos nicolaítas. Portanto, arrepende-se. Ele dá uma oportunidade para a igreja aqui. Arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com espada da minha boca. A palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao vencedor darei do maná. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe. E nós vemos aí na Ásia Menor que corria uma votação, meus queridos, e essa votação na cidade iria construir um templo ao imperador. Éfeso estava disputando isso, e aí Pérgamo também estava disputando. E o que aconteceu? Pérgamo ganhou. Era menor, ganha de Éfeso, sendo maior cidade, e ali então é colocado o trono de Satanás. Há um culto ao homem. O humanismo é idolátrico, e é satânico. Quem quiser ser o Senhor, que seja servo. De tempo, nós temos, queridos, no tempo de Esculápio, o Deus da cura. Esculápio, vocês veem aqui na medicina, tem aquela serpente, ao Deus Esculápio. Lá estava. Qualquer ídolo é nada, porque ali estava inspirando ações malignas, inspirando demônios, inspirando. E Jesus está dizendo que ele não aceita. Ele não aceita idolatria, ele não aceita ser trocado, ele não aceita e tem ciúmes da sua igreja. Duas igrejas que Jesus vê: Esmirna, pobre, e Laodiceia, e Filadélfia, mais fraca. Eu conheço e coloco a porta aberta. Ele diz: eu vejo vocês, eu conheço vocês, eu tenho contra ti, você perdeu o seu grande amor. Você tem uma ortodoxia linda, mas perdeu fogo no coração. Eu quero dizer, quanto que você não tem mais fogo no coração? Quantas vezes você já não chora mais na presença? Você já não chora mais, já não se alegra mais. Você perdeu o seu contato com Deus. Você é frio. Você já não vibra mais. Olha para você! Você é igreja. Você está gelado. Você sabia que começou agora, semana passada, às 18 horas, das 18 às 10, a nossa oração, nas sextas-feiras, das 18 às 20, obrigado, das 18 às 20, oração, para que você possa passar e orar. Você deveria ficar e orar. Ele exorta você a tempo com Deus, a sua devocional. Às vezes eu levanto na madrugada, eu sei como é que eu levanto. Se eu não jogar água na cara logo, eu não aguento. Mas depois que eu levanto e começo na intimidade, a glória desce. E aí, meu amigo, tudo aquilo que é humano vai embora, e tudo aquilo que é divino desce, e a glória desce.
A unção desce, a alegria desce, o poder desce. Eu não tenho tempo nem para choramingar aquilo que eu acho que deveria ser. Eu só tenho tempo para dizer, e o pouco é tempo, é para dizer o quanto eu amo e o quanto tenho prazer e interceder pelos outros. Eu não tenho tempo para ficar pedindo nada para mim. Sabe por quê? Porque nada vai me faltar. Se Ele for meu Senhor, não preciso pedir nada não. Ele me dá, e já é promessa. A quarta, ele exorta, ele elogia Tiatira. Tinha amor, mas não tinha doutrina. Se uma tem doutrina, não tem amor. Se a outra é amorosa, não tinha doutrina. Éfeso tinha zelo da sã doutrina, ortodoxo, mas não tinha amor. Os falsos mestres, sabe essas coisas de eu acho, né? Eu acho, eu penso. É isso, mas não tem amor. Os falsos mestres mantinham firme ali. Hoje há muitas igrejas que estão dando um substrato da palavra para atender a demanda, senão eles vão embora. Senão eles não vêm ficar na igreja. É um substrato, falar coisas que as pessoas se agradam. Eu tenho que ser um pastor showman agora. Eu tenho que ser também coach, eu tenho que ser isso, eu tenho que falar da verdade, e a palavra é crua e nua, é isso, você tem que viver a verdade, e a verdade te libertará, não tem um meio termo, eu não posso ser diferente, eu não posso maquiar aquilo que é verdade, não posso maquiar, o que é verdade, o que é Bíblia, mas parece que a gente está numa situação, a igreja está vivendo uma situação que tudo é relativo e traz toda essa sociedade para dentro de nós. Não temos que ser populares e tampouco artistas, politicamente correto. Eu tenho que ser o que a Bíblia diz que é. E o que eu tenho que ser? Eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. Você precisa de intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ter alegria do Espírito Santo. Chega de ficar pelos cantos resmungando e colocando a culpa nos outros. A culpa é sua, que não tem intimidade. Porque se tivesse intimidade, conheceria quem é o teu Deus, o vencedor, e que te fez vencer na cruz do Calvário. Mas você prefere se encostar e ficar, e aí começa a entrar em depressão, em tristezas, não segundo Deus, e começa a morrer, começa a falar heresias. Sardes era uma igreja avivada, cheia de gente lá, que se acha, e teve muitas emoções, muitos êxtases, mas está morta. É uma casta, não são verdadeiros. O importante é que Jesus diz a respeito. Sabe por quê? É porque Ele não tem opinião, e sim um diagnóstico. Eu conheço a tua dor, eu conheço a tua obra. Ele não tem uma opinião da igreja, Ele tem um diagnóstico. Ele fez um diagnóstico das 7 igrejas. Ele não está tendo uma opinião simples, como muitos de nós fazemos. A minha opinião é essa. Se você tem opinião, guarda para você, sabe? Porque a sua opinião não se lê, nem se escreve e nem se deve executar, porque é uma simples opinião. Mas se você pega a Bíblia, pega a palavra, e você mostra a palavra, diz assim diz o Senhor, aí você não tem opinião. Você tem a palavra, mas você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter intimidade na palavra para falar assim diz a palavra. Você precisa ter intimidade. A igreja precisa. Se o mundo está como está, é porque a igreja está morta. Tinha amor, Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Mas ele diz, então tenho contra ti, e voltando contra você, tenho isto. Tolera Jezabel,
tolera aqui, eu tenho que ir rápido, não dá para mais tempo. Mas eu vou dizer, a igreja está se misturando com Jezabel. Meus irmãos, eu que já sou pastor já há tantos anos, já participei de casamento, de aniversário, que não pode dar tempo de pregar. E ainda tem que pregar rápido. Ainda vem o noivo, vem aqui no meu gabinete e diz assim: pastor, mas você tem que pregar rápido, tá? Isso, eu prego rápido, para você depois ficar na pula-pula, na dança, no bolo, na bebida, a noite inteira. Dá raiva, dá vontade de vomitar. Mas eu faço o que eu tenho que fazer. Mas a palavra de Deus fica em segundo plano. Pastor, nós vamos ter uma festa de 20, 30 minutos, tá bom? E depois, pastor, é palavra de oração e oração, porque é meu casamento. Mas não, o teu casamento é uma festa de cervejada, bebida, é uísque. Aniversário de 15 anos é uma vergonha. E daqui a pouco tá todo crente lá também sambando. E pá, vira um troço. Estão brincando de igreja. Fui pregar aí na formatura. Sai da igreja, prega eu, prego o padre. Aí depois vai para uma festa cara do caramba de formatura. E você fica olhando: Senhor, que dó, que dá, que dó e que dor, tá? Mas Jesus esteve nas festas, andou nas festas, e possivelmente tenha chorado. Tem festas de 15 anos que eu fui dessa igreja, que a ovelhinha que fazia 15 anos já não tem mãe na igreja, está no mundo. Porque o pai e a mãe responsável, aliás, pai e mãe responsáveis, não eram um exemplo de oração e testemunho de vida. Não é dizer sim, não, você não vai fazer, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser uma testemunha viva dentro da sua casa, homem e mulher de oração. E não legalista falando que não pode ou deixa de fazer e não faz nada o que a Bíblia diz que tem que fazer e quer que o filho, e obriga o filho a querer fazer. Isso é uma hipocrisia muito grande. Ele vai viver essa hipocrisia também com o seu neto. Meus irmãos, o meu tempo acabou. Já faz tempo. Eu não tenho como terminar. Mas eu digo a vocês: não é suficiente a falta de fervor e brilho nos olhos, entusiasmo, paixão, fervor, arrependimento, sede da palavra. Sejam compromissados com uma missão. Entre em prontidão, entre numa disposição de servir ao Senhor, de trabalhar para o Senhor. O ano que vem essa igreja, a direção do Espírito Santo é para fora. Mas para sair, você precisa estar com o coração fervente. Os teus olhos precisam ferver, os seus ouvidos precisam estar abertos. A igreja pode oportunizar, dar cursos, falar, se esgoelar, eu posso me esgoelar aqui. Mas se você não chorar por você mesmo e dizer: porfiai pela entrada, a porta, porfiai, lute por entrar pela porta estreita, porfiai por entrar pela porta. Porfiai, igreja, porque os tempos estão difíceis. Igrejas que Deus anda no meio delas sou eu e você todos os dias. Nos coloquemos em pé.
sua vida, se queimou o teu coração, a palavra de hoje, se você entendeu que o Senhor está te chamando para um compromisso e você se arrepende da atitude que você está tendo com a igreja de Jesus, o egocentrismo e tantas outras coisas mais, talvez você esteja vivendo com o coração de Jezabel, adultério, fornicação dentro da igreja. É o que estava acontecendo com aquela igreja. Mas ao mesmo tempo tinha alguém que morreu porque era fiel. Mas se você tomar a decisão, Senhor, eu não quero mais viver de forma infiel, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso mudar essa vida, essa postura. Eu quero que rapidamente você venha aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Chega de viver o marasmo, chega de viver na incredulidade, chega de viver uma mentira. Rapidamente, por favor, toma a sua posição diante do Senhor. Que igreja é você? Que igreja é você? O Senhor está te chamando. Toma a sua posição diante de Deus. Fala, pastor, eu preciso desse avivamento, eu preciso dessa alegria, eu preciso dessa unção, eu preciso desse poder, eu preciso dessa autoridade. Eu preciso. Eu preciso ter tempo com Deus. Eu não tenho tempo com Deus. Eu não faço nem orações com Deus. Eu não faço orações. Eu não tenho nem devocional tem. E quando eu faço, é correndinho, é correndinho. Os meus lábios não te glorificam. O Senhor está passeando no meio da igreja. Pai querido, eu quero te apresentar a igreja. Eu quero te apresentar essa igreja. Quero te apresentar a igreja no Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor nos mandou uma palavra muito séria, muito dura, para o nosso coração hoje, para refletirmos e pensarmos quem somos nós e aonde estamos. Meu Deus, abençoa grandemente a tua igreja, para que ela venha fazer diferença nesse mundo tão hostil. Em nome de Jesus, Pai querido, que as nossas igrejas não tenham separação tão fácil, não tenha pastores se suicidando como está. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, ajuda a tua igreja, Pai, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém.